Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é dia 29 de março de 2020 e nós estamos dando início ao culto matinal da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Para isso, nós gostaríamos de relembrar o nosso tema da Convenção Batista Brasileira, celebrando a glória do Reino de Deus. A nossa divisa se encontra em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Diz assim: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Que Deus possa nos abençoar. Soberano Deus e Pai, adentramos a Tua bendita presença, meu Pai, com os nossos corações alegres, ó Pai, por podermos participar deste culto, Senhor. Embora não estejamos juntos fisicamente, Senhor, mas estamos reunidos como igreja para Te louvar, Te exaltar, Te adorar e Te engrandecer, assim como nosso Deus, pedirmos a Ti, Senhor, rogarmos, suplicarmos, ó Pai, através da oração, Senhor, este instrumento bendito, Senhor, que Tu colocaste à nossa disposição. Pai amado, neste momento eu quero Te apresentar a Tua igreja, Senhor, a Igreja Batista de Ceilândia Centro. Senhor dos céus e da terra, que Tu possa, ó Deus, se fazer presente em cada lar, em cada casa, em cada coração. E que cada servo Teu se sinta abraçado por Ti, Senhor, e protegido. Agora, Pai amado, eu quero Te entregar o mundo inteiro que passa por essa grande adversidade. Mas a Tua palavra diz assim, Pai, que o guarda de Israel não dorme e nem dormita. Pai amado, abençoa aqueles que estão afetados por essa doença, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, visitar, Senhor, e que Tu possas levantar. E aqueles, ó Pai, que já perderam entes queridos, Senhor, que Tu possa confortar os seus corações. Bendito Deus e Pai, nós Te rogamos agora por aqueles que prestam concurso, Senhor, que precisam, ó Pai, de um trabalho. Senhor, Tu és o dono de todas as coisas. E que Tu possa conceder, ó Deus, aos Teus servos que ainda não alcançaram essa bênção. Mas sabemos, ó Deus, que Tu tens o melhor para cada um de nós. Senhor dos céus e da terra, bendito Deus de Israel, abençoa aquelas pessoas, ó Deus, que estão enlutadas por perderem entes queridos, aqueles da Tua igreja, Senhor, e da família cristã, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, visitar também, confortando, Pai, a cada coração. Pai amado, abençoa cada parte desse culto. Que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu bendito nome. E continua conosco, Senhor, nos guardando, nos livrando, Pai amado. E também nos dando o desejo de Te buscar, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, ouve a oração do Teu povo, meu Deus. Tudo isso nós Te pedimos e já Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, hoje e sempre. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Pai. Graças Te dou, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Graças Te dou, ó Pai, porque nós temos, ó Pai, a esperança e a alegria que só Tu pode nos dar, ó Deus. Ó Pai, coloca nesse momento em Tuas mãos, ó Pai, a vida das crianças da Igreja Batista em Ceilândia Centro, ó Pai, da minha igreja, da nossa igreja, ó Deus. Coloca em Tuas mãos, ó Pai, a vida desde os bebezinhos até dos
os mais velhos, ó Pai. Tu conheces cada um, Tu sabes as necessidades de cada um, Tu sabes, ó Pai, que passa em cada coraçãozinho, ó Deus. Coloca, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai, supra as necessidades deles, ó Deus. Esteja com eles, ó Pai, guardando e os livrando de todo mal, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, continuar crescendo em graça e sabedoria a cada instante, ó Deus. Que eles possam, ó Pai, ser instrumentos, Deus, em nossas vidas, ó Pai. Que a gente possa aprender com eles a cada instante, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor continuará fazendo por nós. Obrigado, ó Pai, por sua infinita graça e misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Papai do céu, abençoe minha família, abençoe a Igreja Batista de Ceilândia Centro. Abençoe também meus amiguinhos, que eu tô com saudade deles. Abençoe também o nosso Brasil. Livra-nos dessa doença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Momento muito maravilhoso poder participar deste culto. Estou passando para deixar, então, os comunicados da nossa igreja, a Igreja Batista em Ceilândia Centro. Nossa igreja encontra-se nesse momento com as atividades suspensas. As atividades de encontros dos PGs, os cultos de quarta-feira, a escola bíblica dominical, o culto da manhã, o culto da noite, assim como todos os ensaios, né? Da equipe de louvor, os ensaios do coral, os ensaios da cantata, estão suspensos pelo motivo, né, do decreto, o último decreto do governador do nosso estado, né, relativo ao coronavírus. Então, todas as atividades estão sendo, então, virtuais. E a gente quer deixar, então, essas sugestões de atividades, né? O pastor sempre nos lembra que é bom a gente estar, então, reunidos, aproveitando esse tempo em família, fazermos o nosso culto, a devocional, a alegria inabalável, né? Que o Davi Rodrigues, obrigada, Davi, pela sua disposição em estar postando todos os dias para que a gente possa ter nossa devocional, nosso a sós com Deus, né? E até em família. A gente poder fazer esse momento, um momento especial em que passamos aqui dentro de nossa casa. Né? Jogos bíblicos e passatempos, eu tenho certeza que muitas famílias já estão fazendo por conta das crianças, né? É importante a gente fazer, realizar, ter esse momento mesmo que virtualmente a gente possa ter este momento junto com nossa família. Vamos aproveitar para que a gente possa contribuir com o crescimento espiritual, através do estudo da Palavra de Deus. Tá? Vamos participar, então, desses cultos. Os cultos têm sido, assim, para mim, muito marcantes. Né? O pastor tem preparado, né? Ele sempre solta aí o link do lugar na disposição. Vamos procurar participar desses cultos virtuais. Obrigado, então, vou fazer aqui um adendo especial ao Daniel, aí, que tem preparado também, junto com o pastor, esses momentos para que a gente possa estar cultuando ao nosso Deus virtualmente, tá? E aí envie para o grupo também de WhatsApp, né? Seus momentos em família, né? Suas fotos, né? Suas devocionais, algum momento bem especial que a gente possa ter passado, né, em nossa casa. Eu espero que a gente possa ter vários momentos depois, né, para dizer aos nossos irmãos. Falando um pouco também da nossa contribuição, nossa igreja não parou, né? As cobranças, a gente vê que o mundo não parou para isso. E o mais especial que isso é você poder participar financeiramente deste momento em que toda a sociedade está passando. Como é que a gente vai fazer para contribuir com a nossa igreja, né? Fazendo os nossos depósitos dos nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu acredito que vão ser colocados aí o nome do banco, a conta bancária, né? Tem sempre no boletim, tem sempre um slide mostrando, né, a conta bancária da igreja,
tá? Então não vamos esquecer, né? Aqueles que já estão contribuindo, né? O pastor tem feito também a campanha para que a gente possa aumentar nosso número de contribuintes, de dizimistas. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos participar deste momento, né? Lá, nosso objetivo, o nosso alvo é chegarmos a 50 contribuintes, né? Mas em fevereiro nós já temos 43. Tenho certeza que esse mês nós vamos alcançar então esse alvo já de 50 contribuintes, né? Que nós possamos estar fazendo com que esse momento de entrega de dízimos e ofertas, né, seja particularmente especial em nossa vida, nesse momento também bem singular. Então, um abraço a todos. Gostaria muito de estar presente, né? Poder dar um abraço aí, realmente. Mas eu quero dizer aos irmãos que estou com muita saudade. Um beijo no coração. Meus irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, relembramos com gratidão as bênçãos do Senhor para conosco, ainda que nesse período de isolamento compulsório, né? Fazemos isso por precaução aí a esse vírus, coronavírus. Queremos agradecer a Deus as suas bênçãos para conosco, bênção da família, do trabalho, bênção da aposentadoria. Queremos louvar a Deus pela existência da nossa igreja, ela estando em unidade, a salvação e pelo Salvador que é Jesus e a salvação segura que Ele nos dá. Sejamos sempre gratos por isso. Queremos agradecer também e devemos agradecer pela proteção e os livramentos do Senhor e a providência do Senhor para a nossa vida. Providência material, providência espiritual. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos que o irmão Francisco retornou em paz ali da viagem que fez a Ilhéus, está em paz em casa. E você que lembra outras datas festivas, pode também agradecer ao Senhor. Temos aí 2 fotos relembrando irmãos em seus lares. Elas foram extraídas lá do nosso grupo de WhatsApp da igreja. A família aí, Nascimento e Ferreira, estão juntos aí celebrando a alegria. Flávio, Jéssica, estão aí também louvando ao Senhor. Os irmãos também puderam ver no nosso grupo de WhatsApp algumas comunicações, o Alegria Inabalável, que é um arquivo de áudio que o Davi Rodrigues tem disponibilizado para a gente, e ele é útil para a gente fazer devocionais pessoais, em família, guias para culto doméstico e também cursos gratuitos que estão sendo oferecidos e nós podemos conferir. Um abraço a todos e uma semana abençoada na graça do Senhor. Não tenha sobre ti só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o teu coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho descansar em mim.
e o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos e irmãs da EBCC, temos estudado nas manhãs de domingo esse capítulo 4 de Efésios. Nele temos aprendido a viver como igreja de Deus. E este viver como igreja de Deus deve acontecer na unidade da fé, ele ocorre também na diversidade dos dons e dos serviços e também por meio do maravilhoso processo da santificação. A diversidade dos dons e serviços nos faz viver como igreja de Deus pela graça capacitadora de Jesus. Ele capacita-nos na individualidade e na nossa pluralidade, na nossa diversidade, como seres pertencentes à sua igreja. Também essa diversidade de dons e serviços nos faz viver como igreja de Deus pela grande vitória de Jesus, a extraordinária vitória de Jesus. Ele desceu à terra, encarnou-se entre nós e levou cativo o cativeiro. Os entes que nos mantinham cativos foram por ele vencidos, a saber, o diabo, a morte, o inferno. Ele aplacou a ira de Deus sobre nós, nos deu uma salvação maravilhosa, fazendo-nos vencer a nossa própria vontade, o nosso próprio eu. E além disso, mais do que ainda nos salvar, ele nos deu dádivas preciosas, ele nos deu dons extraordinários, dons como os dons de liderança, que nós também aprendemos, ou seja, pela vontade dele, ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Ele fez isso, meus irmãos e irmãs, com um excelente propósito, ou com excelentes propósitos. Um deles é visando o aperfeiçoamento dos santos, visando o nosso aperfeiçoamento. É justamente isso que nós encontramos aqui no verso 12. A parte A do verso 12 diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E daqui nós podemos retirar alguns aprendizados. O primeiro deles é que os santos ainda não são obra acabada. O propósito, a vontade, o anseio, o desejo de Deus é que ainda nessa nossa caminhada terrena nós sejamos aperfeiçoados, sejamos melhorados, a cada dia transformados a imagem para ficarmos parecidos com a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que há em nós algumas ações de Deus que foram pontuais e estão acabadas, como o novo nascimento, a regeneração, a realidade de termos recebido o selo, a marca do Espírito Santo. Isso está feito. Isso está acabado. Nós então fomos salvos, mas nós também estamos sendo salvos. E é por isso que Deus deseja que sejamos a cada dia aperfeiçoados, que alcancemos progresso em nossa maturidade cristã. O que nós então compreendemos é que este aperfeiçoamento dos santos vai requerer de nós 3 atitudes, 3 respostas para que possamos cumprir esta excelente vontade, esse excelente propósito de Deus, que é o nosso aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento requer de nós submissão, requer de nós obediência e requer de nós também disposição. A submissão é uma expressão do nosso aperfeiçoamento como santos de Deus, na medida em que nós reconhecemos, entendemos, aceitamos as dádivas de Deus para nós por meio das pessoas, dons, por meio dos dons de liderança que Ele nos deu. Então, com humildade, com admiração, nós acolhemos a palavra dos apóstolos, que é a base, o fundamento, a rocha da igreja. Também nós acolhemos com toda a humildade e discernimento a palavra dos profetas, a palavra dos apóstolos e dos profetas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Nós também nos permitimos contagiar com essa alegria que o evangelista tem de compartilhar o Evangelho de Cristo, que nos inunda os corações. E também nós acolhemos com mansidão e temor a palavra de Deus implantada em nossos corações
pelos pastores mestres. Nós então assim nos submetemos àquilo que Deus diz em sua palavra por meio das pessoas dons, por meio dos nossos líderes. Submissão, esta é uma das virtudes que se requer para o nosso aperfeiçoamento. A obediência é também demonstração de nosso aperfeiçoamento. Quando nós obedecemos, nós vencemos a idolatria. A obediência a Deus e a sua palavra, a sua vontade, aos líderes que Ele nos deu como dádivas e presentes e nos relembram sua palavra, a obediência é o abandono do nosso egoísmo. É não permitir que se assente no trono de nossa vida qualquer outra vontade, qualquer outro ser que não seja a pessoa bendita do Senhor Jesus e a sua vontade expressa na sua palavra. Se nós desejamos fazer o que Deus quer com a nossa própria vontade, somos idólatras. E aí podemos correr o risco de ouvirmos as mesmas palavras que o Senhor Deus disse a Saul, quando em 1 de Samuel 15, 22 se registra: obedecer é melhor do que sacrificar. Sim, obedecer é melhor do que vivermos uma falsa religiosidade, do que vivermos a falsidade religiosa ao invés de vivermos a verdadeira religião. Obedecer é prova de aperfeiçoamento dos santos. Irmãos e irmãs, também o nosso aperfeiçoamento se mostra, é demonstrado por meio da disposição. A disposição é o ânimo, é a alegria, é a satisfação de cumprirmos aquelas virtudes anteriores sobre as quais eu falei. Ou seja, se a nossa submissão e a nossa obediência apenas ficarem ali, não forem manifestas com satisfação, com fervor, faltará um complemento ao nosso aperfeiçoamento como santos. Somos aperfeiçoados como santos de Deus, como santas pessoas de Deus, na medida em que, obedientes e submissos aos nossos líderes que nos manifestam, nos trazem a sua palavra, nós realizamos coisas, nós fazemos coisas, nós agimos com disposição, com ânimo, com alegria, com uma disposição fervorosa. Então, a disposição é uma virtude que se requer de nós para o nosso aperfeiçoamento como santos. Então, podemos fazer aqui esta conclusão, esta convocação. Cumpramos o anseio, a vontade, o propósito excelente do Senhor para nós. Busquemos o nosso aperfeiçoamento da nossa maturidade cristã com submissão, obediência e disposição fervorosa. Que o Senhor Deus assim nos faça entender, crer e viver para a glória dele. Amém. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bendita comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam conosco, Igreja Batista em Ceilândia Centro, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.
Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Ceilândia Centro. Nós estamos hoje aqui gravando essa aula no intuito de que os irmãos entendam um pouco mais da Palavra de Deus, né? Apesar de nós estarmos longe uns dos outros, mas a igreja nós entendemos que é o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça e nós somos, fazemos parte desse corpo. E não é apenas o templo, aquele local onde nós nos reunimos. É lógico que sentimos bastante falta dos irmãos, saudade, mas que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal e livrando desse terrível tormento que tem assolado as nossas vidas. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo, e antes de nós iniciarmos aqui o capítulo 4, versículo 1 a 7, nós vamos orar, dando início à nossa lição. Senhor Deus, nosso Pai, nós viemos te louvar e agradecer teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Seja abençoando o pastor Gilberto e cada membro ali da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, abra as nossas mentes. Amém, Deus. Então, Gálatas capítulo 4, eu vou ler os 7 primeiros versículos e nós vamos tentar trabalhar nesses versículos durante essa aula. O apóstolo Paulo diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Eu vou ler primeiramente os 3 primeiros versículos e falarmos um pouco a respeito desses 3 primeiros versículos. Vamos relembrar o contexto da carta. O apóstolo Paulo está falando aquele povo que habitava ali a Galácia, e é interessante notar que os judaizantes eles tinham uma ideia de que a lei era necessário cumprir a lei em todos os seus pormenores para que a pessoa pudesse chegar até a salvação. Nós temos vários exemplos hoje, também em várias religiões que também trabalham em relação a isso, que pensam da mesma maneira, têm a mesma teologia. E nós estamos entendendo, como cristãos, que a Bíblia ela não diz isso. A Bíblia diz justamente que nós somos salvos e não é mérito nosso, não é por nossas obras, mas é unicamente e exclusivamente pela graça de Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E Paulo ele argumenta, ele traça vários argumentos aqui em favor da graça de Jesus. E nesses versículos está dizendo justamente, nós somos, no versículo 1, nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros. Mas, enquanto nós estávamos lá obedecendo a lei, enquanto nós estávamos lá entendendo, cumprindo a lei, nós nada diferíamos dos escravos. Apesar de nós sermos herdeiros, apesar de nós sermos senhor de todas as coisas. E Paulo coloca aqui no versículo 2, nós estávamos sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Paulo conhecia muito bem a lei romana. E a lei romana, quando o pai ele falecia, ele escrevia um testamento, e nesse testamento ele colocava um curador, um tutor, para que estivesse cuidando ali do filho. O filho, até os 14 anos, ele era educado por um tutor, e dos 15 anos até os 25 anos, ele era ali ensinado, ele era cuidado por um curador. E Paulo ele lança esse argumento, ele lança esse exemplo, ele lança essa ilustração, levando também isso para nós nos dias atuais. Nós estávamos entendendo, estávamos cumprindo a lei. Contudo, quando nós estamos apenas cumprindo a lei, nós somos herdeiros, mas ainda nós não temos a plenitude.
E aí ele fala no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, né, ele faz essa comparação da lei, né, que acontecia ali no Império Romano, a lei romana, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que é esse rudimento do mundo? É interessante essa palavra. É como se fosse o ABC, as coisas elementares da lei, né? Essas coisas elementares da lei, nós estávamos sujeitos ao ABC. Então, o povo de Israel, ele estava ali obedecendo a lei, mas de uma forma progressiva, uma revelação progressiva ao povo de Israel. Conhece a Deus por meio da lei, conhece as nuances da lei, mas eles não tinham ainda conhecido a plenitude. Quem é a plenitude? A plenitude é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E se Jesus ainda não tinha chegado, a lei, eles não haviam ainda entendido algumas coisas. A lei serve para revelar o nosso pecado, não para nós nos aproximarmos de Deus. Nós entendemos que esse Deus, apesar de ser transcendente, apesar de ser imanente, Ele é um Deus que está sobre todas as coisas. E esse Deus, nós não conseguimos chegar até Deus. Essa escada de Jacó, essa escada para nós subirmos até o céu, ela não existe por meio de obras e por meio da lei. Mas é o contrário que acontece. Jesus Cristo, que se faz homem, desce até nós e habita entre nós. Né? E aí Paulo fala isso, olha, enquanto nós estávamos sob a supervisão da lei, havia ali a lei que era o tutor, havia a lei que era o curador, e nós estávamos sob essa supervisão, apesar de sermos herdeiros. Não tínhamos conhecido ainda essa plenitude. E aí Paulo diz que nós estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos, ao ABC, às coisas elementares da lei. E o versículo 4 ele diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui é muito interessante esse versículo, daria para nós falarmos uma série de coisas em relação a ele. A plenitude do tempo, ou seja, no tempo certo. É interessante essa questão porque quando nós voltamos um pouco na história, nós vemos a história de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande, um dos papéis que ele tinha, né, era de helenização. Ele tinha essa vontade, ele tinha vontade de fazer com que as terras próximas ali se tornassem, né, fizessem parte da cultura grega. E Alexandre o Grande, ele consegue muita coisa, né? Ele faz com que a linguagem da época se torne a língua que foi escrita, inclusive no Novo Testamento, é a língua grega, né? O Império Romano abre diversas estradas. O Império Romano ajuda nessa questão da proliferação do Evangelho. Então, esse versículo, Paulo, ele diz, olha, no tempo certo, Deus envia seu Filho. Foi aquele momento da história que o nosso Deus resolveu enviar a Jesus Cristo. E Paulo, ele diz, na plenitude do tempo, no tempo certo. E nós louvamos a Deus e engrandecemos a Deus por isso. E ele fala, olha, nascido de mulher, Deus envia seu Filho, ou seja, Deus, Jesus Cristo, quando ele está querendo dizer que Deus envia seu Filho, ele está querendo dizer, olha, Jesus é Espírito. Quando nós entendemos aqui, nascido de mulher, Jesus é homem. É o Deus homem, nascido sob a lei. Jesus cumpre todos os requisitos da lei. Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa palavra resgate é uma palavra interessante. É uma palavra que tem um sentido, um significado de mercado. Ela, quando
nós entendemos que Jesus Cristo, Ele vem, Ele nos resgata, ou seja, Ele nos compra. Ele nos compra por preço. E esse preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós não merecíamos esse favor, é um favor imerecido, é a graça de Jesus. Ele nos resgata, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, nós não somos mais criaturas de Jesus. Nós não somos mais criaturas de Deus. Agora nós somos adotados. Pense bem no privilégio que nós temos de sermos feitos, sermos adotados como filhos de Deus. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Pai. Quando nós somos adotados, essa palavra Abba é uma palavra aramaica, e essa palavra aramaica ela tem um sentido, aqui Paulo usa, de papai, paizinho. Ou seja, nós somos adotados por Cristo, nós somos adotados por Deus, e agora nós temos essa relação de intimidade com o Pai. Nós podemos sim falar Abba, Pai. Versículo 7, para nós encerrarmos. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós não somos mais escravos. Nós não somos, deixamos de ser escravos. Agora nós temos filho. Nós recebemos a Jesus, como diz o versículo 6, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nós temos essa intimidade agora com o Pai, de sorte que já não somos mais escravos, mas somos filhos, e sendo filho também herdeiros de Deus. Quais as aplicações que nós deveríamos ter aqui? Primeiro, nós entendemos que não estamos mais sob o viés da lei. Isso nos anima, porque a lei é impossível cumprir. Nós sempre temos a tendência ao pecado. Mas esse Jesus, Ele morre na cruz para nos salvar e nos liberta, nos resgata no inferno. Nós não estamos mais sujeitos das nossas ideologias. Por isso que nós procuramos estudar ao máximo a palavra de Deus, né? O segundo aspecto que eu queria tocar aqui com os irmãos, que agora nós temos intimidade com Deus. Deus é o nosso Pai. Nós podemos dizer Abba, Pai. Não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. E o terceiro aspecto, o primeiro, não vivemos mais sob a égide da lei, mas sobre a graça de Jesus, né? Segundo aspecto, segunda aplicação, somos filhos de Deus e podemos sim dizer Abba, Pai. E o terceiro aspecto, não somos mais escravos, somos filhos. O Espírito Santo hoje habita no nosso coração. Nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante de fome, de escassez, diante de confinamento, nós devemos entender que há a plenitude do tempo. A plenitude do tempo, Deus tem um controle de todo o tempo. Deus tem um controle de todas as coisas. E nós não somos apenas servos. Não somos apenas servos. Nós somos filhos de Deus e temos essa intimidade. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Espero ter sido claro. E eu oro a Deus para que o mais rápido possível nós possamos estar nos abraçando e estarmos em comunhão novamente com os irmãos. Abraço, Deus abençoe vocês. Até mais.